e me encantei com o Itamar. Assim como poderia ter me encantado com outras figuras públicas, né? Também da televisão, e eu me encantei com o Itamar pela televisão. Claro que eu não tinha profundidade do que eram as medidas que ele estava propondo, mas eu me lembro, criancinha, de ter sido tocada pelo discurso da posse, né? Que hoje, claro, eu poderia reler, mas eu lembro do sentimento do discurso da posse, né? Então, também que eu assisti. E daí eu ia acompanhando o Itamar pela televisão, algumas coisas pontuais, e eu acho que o Itamar encarnava, para mim, ética, seriedade, ponderação. Achava ele amável, afável, educado, né? Hoje eu diria pragmático. Acho que na época, como criancinha, eu achava ele inteligente, né? Então, digamos, racional, né? Então, essas características que me marcaram. E daí, quando teve esse trabalho na escola, eu fiz. Era para a gente escrever para alguém que era do seu apreço, e Itamar era a pessoa do meu apreço. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Porque eu acompanhei pela televisão o impeachment, né? Criança, todo mundo acompanhou, né? Até quem era pequenininho estava vendo pela televisão o que era impeachment. Eu lembro que meu avô me explicou, né, do que se tratava impeachment. Eu tive toda a noção, né, de tudo que era movimento democrático, dos caras pintados, né? Até porque a própria eleição, né? Então eu conseguia ter o entendimento, né, dos adultos da casa que estavam indo votar. E daí, quando teve essa decepção que levou ao impeachment, também entendi o que estava acontecendo. No lato senso, dava para, no mínimo, ver que o país não estava bem, né? Então, digamos, até uma criança vê que estamos em crise. E daí, quando o Itamar sobe à presidência, também eu achei que foi notável até para uma criança sem influência, sabe? Assim, digamos, nada de influência dos mais velhos em casa, mas eu acho que foi realmente legítimo, foi autêntico, sabe? Uma identificação. E daí, por ocasião, uma tia minha, tia do coração, né? Não é tia de sangue, né? Amiga da minha mãe, falou: vamos enviar. Nada, minha mãe falou: não, pare, né? Ela falou: não, vamos enviar. Ela descolou lá onde é que era o endereço que ela entendeu que poderia ser o oficial do governo, né, de Brasília, identificou e enviou. E, salvo engano, mas eu acho que foi isso, foi a senhora Ruth Hargreaves que fez a recepção dessa correspondência, e ela fez a correspondência seguir em frente às mãos do Itamar. E daí veio o retorno do Itamar, eu recebi o telefonema, eu acho. E isso foi um telefonema no período da manhã que eu estava na escola, até me chamaram na secretaria para receber a ligação, porque eu acho que daí eles seguiram um protocolo, né? Conversaram primeiro com a minha mãe, até para fazer todo um trabalho, que na época, né, não é um trote, né, a gente realmente recebeu, então tudo condizia com, né, que poderia parecer verdade. Minha mãe teve uma conversa preliminar, talvez tenha sido até com a Ruth, e daí perguntar, né, se poderia falar comigo, daí minha mãe, claro, deu toda a autorização, também ligou antes na escola para explicar que iam telefonar, que era tudo ok. Daí eu conversei, foi meu primeiro contato com o Itamar, foi por telefone. Daí eu não lembro o que ele comentou, acho que ele foi super gentil de falar que recebeu, que gostou, deve ter sido nessa linha. Eu mais ouvi do que falei, até porque eu era criança. Mas sabe que eu sempre tive muito conforto em ouvir o Itamar. Então eles avisaram, né? O Itamar vai estar na CP.
E daí eu já tinha ali algum contato com a ACP, que até mais tarde eu fui também fazer assessoria jurídica para a ACP, né? Mas antes, meu avô conhecia a ACP, né? A Associação Comercial do Paraná, ela tem muita coisa ali em Curitiba, sabe? Os curitibanos se envolvem com a ACP. Então, daí foi bem tranquilo, fui, daí ali o Itamar foi lá conversar a respeito da privatização de Furnas, né? Foi fazer a explanação dele contrária à privatização. Ali eu acho que eu já devia ter uns 16 anos, daí eu já tinha mais compreensão, né, do que estava sendo conversado ali. Daí eu pude ver o Itamar e daí eu participei de um almoço que teve ali junto com o Requião, mas era coisa do partido, né, era bem aberto, tinham muitas pessoas, foi numa churrascaria Estrela, que eu acho que até não tem mais em Curitiba, era muito grande, então, digamos, devia ter umas 200 pessoas, né? Então, nós nos encontramos poucas e rápidas vezes. O Itamar, para mim, como eu disse, assim, eu acho que ela é uma amizade que transcende, sabe? Então, digamos, essa é a minha interpretação. Eu acho que tínhamos, no caso, né? Eu acho que tem ali algum ponto de identificação muito forte, né? Então, eu nem me atrevo a dizer admiração mútua, porque talvez eu não possa, né, me projetar nessa forma, mas com certeza eu admirava muito. E o Itamar desenvolveu um carinho muito forte. Então, digamos assim, de muitos tempos em tempos, claro que era mais fácil eu saber, né, acompanhar o Itamar do que o contrário. Então, né, com alguns grandes intervalos, ele, né, sabia como eu estava, que eu estava cursando direito, né, quando eu contei que eu comecei a cursar direito, daí depois desenvolvi como é que eu estava, né, me saindo na faculdade, alguns planos. Então, eu vi, assim, que ele tinha uma torcida para que eu me desenvolvesse, né? Então, digamos, nessa minha trajetória de vida, em cada etapa onde eu estivesse. Então, eu sei que ele tinha uma torcida legítima por mim. Assim como, acima de tudo, eu sempre tive uma torcida muito legítima pelo Itamar como pessoa, né? Porque eu acho que o que sempre me encantou no Itamar e que me fez feliz por ser correspondida é porque ele era uma pessoa que me tocava muito. Até eu acho que eu confundo até o tempo verbal, porque acho que ainda me toca, né? Então, digamos, o legado do Itamar, eu digo como indivíduo, eu nunca olhei pelo cargo da presidência, sabe? Então, como um ser humano, eu diria assim, de inquestionável integridade, inteligência, ponderação, caráter, e tantas qualidades que, por ocasião, como são importantes estarem num representante, alguém num cargo de liderança, de chefia, de comando, né? Então, por ocasião, o Itamar foi, sim, eu acho que a pessoa correta para ocupar os cargos que ocupou, e pena que esse trabalho não pôde ser alargado, e pena que não tem a visibilidade que deveria ter, né? Então, assim, o legado do Itamar realmente é uma pena, que eu acho que os brasileiros não têm noção da profundidade do que foi, do rumo, né, que ele deu para o país. Mas eu não olhava pelo cargo, eu sempre olhei pela pessoa, sabe? Que eu admirava. Então, você falou, né, o tamanho do significado na minha vida, eu acho que nossa, que alegria quando quem a gente admira, por algum motivo, também nos dá algum afeto, algum carinho, ou uma torcida, que eu tenho certeza que o Itamar torcia por mim também. Então, eu diria que essa correspondência é o que mais teve significado para mim. Assim, digamos que a alegria, supondo, eu não vou usar a palavra ídolo, assim, mas que a alegria, essa pessoa que eu tenho tão alto conceito, teve olhos para mim também.
meu amigo de alma.